Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje já está começando a interpretação do Santo Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, porque dessa maneira sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Bom, irmãos, por conta de João 19 ele ser muito grande, ele tem uma grande extensão, eu estarei lendo de uma maneira veloz. Então, se vocês perceberem que eu estou lendo muito rápido, eu peço perdão, é para eu conseguir ler e interpretar. João 19 está no salão da crucificação e da sepultura de Jesus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltares este, não és amigo de César, porque qualquer que se faz é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e o pôs em cima da cruz, e nele está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próxima da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas reis dos judeus, mas que ele disse: Sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas,
E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse a sua mulher, sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe enxugaram a boca. E quando Jesus o vinagre, disse: Está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, disse que está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com ele fora crucificado. Mas vendo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele a que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Só até aqui. Irmão, aqui João 19 está nos dizendo sobre os dias finais de Jesus. Então toda essa passagem está nos relatando tudo o que aconteceu com Jesus quando ele estava perto da sua crucificação. Primeiro, Pilatos, ele disse que ele não tinha culpa na morte daquele homem, ele não tinha culpa mesmo. Ele só estava atendendo o que o povo pediu. O povo estava pedindo para crucificar Jesus. O que Pilatos fez? Pilatos, primeiro, ele mandou Jesus para ser açoitado. Então os soldados romanos, eles começaram a açoitar Jesus, começaram a pegar aquele chicote e bater nas suas costas. Então bateram tanto em Jesus que as suas costas, a sua carne soltou, ficou puro osso nas costas de Jesus. E ainda toda essa dor que ele teve, ele ainda por cima teve que carregar a cruz. Imagina Jesus carregando a cruz com os seus ossos das costas. Então era uma dor muito grande. E o que acontece com Jesus? Logo depois de os soldados romanos terem açoitado Jesus, colocaram um manto vermelho nele, um manto de púrpura, e colocaram nele também uma coroa de espinhos. Depois disso, Pilatos, ele achou que já estava bom aquilo. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha, segundo o povo, Jesus, ele já tinha passado para Pilatos, Jesus, ele já tinha pensado o que era necessário. Mas depois que ele mostrou para o povo e falou: eu não acho nesse homem nenhum motivo para que ele seja crucificado. Eu não vejo nesse homem culpa alguma. Aí que o povo começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus, ele não teve, Pilatos, então ele não teve nenhuma escolha. Ele não fez aquilo porque ele queria, ele fez aquilo porque o povo mandava. Então, porque o povo ficou pressionando a Pilatos, Pilatos, ele não teve escolha, ele teve que permitir com que Jesus fosse crucificado. Mas Pilatos, ele não queria que a culpa daquilo fosse nas suas costas. Então ele fala para o povo: se você acha que ele precisa ser crucificado, crucificai-o vocês.
Aí ele falou, na nossa lei diz que aquele que faz o mal, mais ou menos assim, tem que ser crucificado. Como nós podemos perceber. Ele disse assim, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. E aí o que aconteceu? Logo depois que Pilatos ele ficou sabendo dessa lei, ele ficou com medo. Por quê? Porque ele acreditou que Jesus fosse realmente o filho de Deus. Então ele começou a interrogar Jesus, falando, você verdadeiramente é o filho de Deus? Ele falou, e Jesus não disse nada. Aí ele falou, responde, pois eu tenho poder para soltar você ou para crucificá-lo. Jesus disse, olha, você não teria poder sobre mim se não lhe fosse dado pelo Pai que está no céu. Logo depois então disso, Pilatos trouxe o povo para Jesus, e por causa da insistência do povo, Jesus então ele foi crucificado. Então depois disso ele teve que carregar aquela longa cruz por um longo período até chegar em Gólgota, e traduzido quer dizer lugar da caveira. Lá Pilatos ele coloca em cima da cruz de Jesus um nome que em judaico quer dizer Nin, que quer dizer Rei dos Judeus. Então um povo que ali estava, ele falou, não diga isso, não coloca esse título em cima dele, porque ele mesmo se intitulava Rei dos Judeus. Pilatos falou, olha, o que eu coloquei está posto, ou seja, o que eu coloquei ninguém vai mudar. Então depois disso eles começaram a zombar de Jesus, rasgaram as suas vestes, a túnica vermelha que ele estava usando, começaram a tirar sorte nos dados, ou seja, eles estavam vendo nos dados quem ficaria com qual parte do seu vestido. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz que eis da minha túnica tiraram sorte. E logo depois de tudo isso, Jesus ele ficou dentro daquela cruz por um longo período. E ele começou a sentir sede e ele pediu e quando ele estava quase na sua morte, ele falou, tenho sede. Os soldados romanos foram e entregaram para Jesus vinagre. Nem deram água para Jesus, deram vinagre para ele, por causa que eles estavam com raiva de Jesus. Jesus então, ele tomou aquele vinagre e ele vai falar a palavra que é tetelestai, que traduzido é, está consumado. Então ele entrega o Espírito para Deus e a dívida que ele tinha com Deus, a missão que Deus havia dado para ele, ele paga. E todos aqueles que estavam ali, eles ficaram assustados. Então o que aconteceu? O soldado romano, ele começou a quebrar as pernas dos outros dois homens que estavam crucificados ao lado de Jesus. Mas ele quebrou as pernas deles porque eles estavam vivos. Mas quando eles viram que Jesus já havia morrido, ele deu uma lançada do lado da barriga de Jesus. E quando ele dá uma lançada no lado da barriga de Jesus, ele percebe que ao mesmo tempo que o sangue sai da barriga dele, a água sai também. O que aconteceu? Aquele vinagre que Jesus bebeu virou água. Então ele deu aquela lançada do lado da barriga de Jesus e começou a sair vinagre e água do lado da sua barriga. Depois disso, todos creram que ele era o rei dos judeus. Logo depois disso, o corpo ficou com Pilatos. Aí foi o José de Arimateia e Nicodemos, a quem Jesus tinha instruído acerca do novo nascimento de noite, foram até Pilatos pedindo o corpo de Jesus. Aí Pilatos deu o corpo de Jesus, eles enrolaram o corpo de Jesus no lençol limpo e colocaram ele no túmulo onde ninguém havia usado aquele túmulo, que era um túmulo novo. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.